Deixei uma palavra nesse momento que se encontra no livro de João, no capítulo 2 e o versículo 6. João diz que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha que palavra João deixa para nós. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E aí a gente entende que não basta dizer que temos Jesus. A pergunta para nós é: Jesus diz o mesmo de nós? Jesus diz o mesmo de nós? Aquele que logo não são palavras, mas as nossas ações. Tenho falado muito, tenho falado que as nossas ações, elas falam mais do que as palavras, nossos atos, nossas atitudes. Tenho falado com base no escritor de Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1, quando ele diz que nós, portanto, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, que deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E aqui ele fala desse andar como ele andou. Como será que Jesus andou? A Bíblia mostra que Jesus despojou-se de si mesmo, da sua glória, do seu poderio. Nasceu como homem, viveu como homem, sofreu como homem, pois era o filho mais velho de Maria e dos seus irmãos e as suas irmãs. E pelo que a Bíblia mostra, o sumiço de José, parece que ele morre logo cedo. E Jesus é obrigado a trabalhar e trabalhar duro para manter a sua família, que não era pequena, aproximadamente de 7 a 8 pessoas. E lá estava Jesus como filho mais velho. Jesus não era homem de pele fina, nem de mãos que se vê os vasos sanguíneos, não. Era um homem de mãos calejadas, pele queimada pelo sol causticante. O único homem na história da Bíblia que não se via nele beleza alguma. O profeta Isaías, no seu capítulo 53, diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O que atraía as multidões à volta de Jesus não era o que eles viam na aparência estética de Jesus, mas o que eles viam nas obras, as suas ações e as suas palavras. Jesus, apesar de viver com o homem, falava como Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem ele sofreu, sentiu as mesmas paixões que eu e que você, só não cedeu. Como Deus ele agia mostrando a glória de Deus. Jesus foi fiel em tudo. Em todos os momentos ele negou a si mesmo. Se você ler no capítulo aquela história que está registrada em Marcos, diz a Bíblia Sagrada que quando os irmãos está registrado em Marcos, quando a família de Jesus chegaram para Maria, para seus irmãos e disseram: olha, Jesus está desde de manhã até a noite, não comeu nada, está só atendendo os pobres que vai a ele, está atendendo, está sem comer. Aí diz a Bíblia que a sua família acharam que Jesus estava fora de si. O que é uma pessoa fora de si? Um louco. E diz a Bíblia que eles foram para o prender. Queriam trazer Jesus compulsoriamente, pela força. Eis aí porque pouca gente, por não analisar a Bíblia, esquece daquela palavra dura que Jesus disse para Maria. Pois ela não entra na onde Jesus estava com seus discípulos. Maliciosamente ela e os outros irmãos ficaram lá de fora, acreditando eles que Jesus viria até ela, e lá eles tiravam Jesus à força. Mas alguém chega para Jesus e diz: Senhor, a tua mãe
e teus irmãos lá fora te chamam. E ele olha para aquela multidão e diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Jesus, precisamos andar como Jesus. Jesus em nenhum momento ostentou poder. Jesus poderia ter morado na época dos melhores palácios. Não. Jesus não era aplaudido pelo clero, pela elite da época. Não. Jesus procurava os campos e valada. Jesus procurava tão somente obedecer o que o Pai enviara. E o versículo é que nós vemos, João diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Não basta dizer que temos Jesus, quando as nossas obras dizem o contrário. Quantas vezes falamos em paz, fala-se tanto em paz, mas uma pessoa em conflito em si mesma, não sabe sequer o que quer. Pessoas que conhecíamos e pergunta: cadê essa pessoa? Não, essa pessoa se desviou, foi para o mundo. Não posso acreditar que alguém que tenha tido realmente um encontro com Cristo fique prostrado na lama. Ele pode até cair, mas ele se levanta novamente. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Será, irmão, que a nossa vida corresponde com aquilo que temos apregoado? Jesus era amor, justiça. Quantas vezes não nos preocupamos? O vizinho ao lado pode morrer, pode cortar a luz dele, a água. É o vizinho ao lado, não é a nossa vida. Não é meu parente. Mas é esse o ensinamento de Jesus. Onde é que está o próximo como a ti mesmo? Então, quando um evangelho de ostentação, de poder, de glória, lembra-me de uma história. Um dia, o pastor muito amigo meu, podia até dar nome, mas por uma questão de ética, mas vou dar nome, porque ele não pediu segredo. Um dia, meu irmão em Cristo Jesus, o pastor Washington, o pai do Dr. Wellington, ele disse: Juraci, eu tive que trocar meu carro. Fui para a convenção com o Fiat Uno, e lá na convenção as pessoas zombaram dele. Disse: Uno não é carro de pastor. Não. Isso não é carro para pastor, não. Você tem que ter um carro bem melhor. Ele vendeu um patrimônio que ele tinha para poder comprar um carro, porque estava sendo envergonhado quando chegava na convenção. Que homens são esses? Que ostenta, que estão na frente, mas querem ostentar poder. Uma igreja morta, uma igreja esfriando gradativamente, a palavra de Deus deixando de ser pregada, a santificação, o amor ao próximo, amor às ovelhas feridas que estão lá sangrando, deixando os seus rastros de sangue espiritualmente falando por onde passa. E o que estamos fazendo? É muito fácil dizer que amamos. Mas quando olhamos para a Bíblia, estamos longe de ser o que Jesus tem nos ensinado. Então, irmão, vamos viver nesses últimos dias. De que adianta você querer conquistar tantos bens materiais? Eu não estou falando que você seja miserável. Não é isso. Mas se preocupar tanto com essa vida espírita, com a sua vida material. Querer granjear o mundo e está esquecendo do seu maior patrimônio, a minha vida espiritual. Dessa vida, certo é que nada trouxemos e nada levaremos daqui. Olha, investa mais na vida espiritual. Cuide mais daquele teu vizinho.
olha mais para ele, dá um bom dia, uma boa tarde, porque Jesus está voltando. Era isso que Jesus faria. Jesus se preocupava com todos. Aquele que diz que está nele tem que andar como Jesus andou. Jesus foi exemplo de humildade, de fraternidade, de companheirismo. Jesus foi exemplo de partilha, de multiplicação. Jesus, em nenhum momento da sua vida, fechou os braços para alguém. Até mesmo na hora da sua morte, morre de braços abertos. Jesus é assim. Mesmo aqueles que estavam os condenando, caluniando, escarrando na sua face, ele encontra força para dizer: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Precisamos andar como Jesus andou. Jesus está procurando homens e mulheres que queiram se despojar, que queiram se colocar como se colocou o profeta Isaías no seu capítulo 6, depois de queimado o seu pecado, com aquela brasa tirada do altar de Deus. E Deus pergunta: a quem enviarei? E ele agora se disponibiliza, despojando das suas vaidades, pois era da família real, e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Os profetas de hoje querem apenas ser aplaudidos. Jesus não nos chamou para que as pessoas nos aplaudam. Jesus nos chamou para pregar a palavra dele. Jesus nos chamou para ir àquela madrugada fria e dizer para aquela prostituta que está se vendendo: olha, ainda há esperança para você. E Jesus quer te colocar numa família de paz. Jesus chamou para dizer para aquele drogado que ainda existe esperança para ele. Jesus falou que ele é a única saída, mesmo que todas as portas venham a se fechar. Jesus chamou para que falemos para as pessoas que Jesus estará sempre de braços abertos. Mesmo que todos digam que para você não tem mais jeito, Jesus está dizendo: tem sim. Nas minhas mãos não existe caminho tortos que eu não possa alinhá-los. Jesus chamou para dizer para todas as pessoas que, independentemente do que elas tenham feito, ainda existe esperança. Que nunca venhamos... Um dia alguém disse para mim, olhando para uma pessoa, e disse: para essa não tem mais jeito. E era um cristão que falou isso. E eu disse: esse não conhece Jesus. Não existe, enquanto há vida, enquanto há fôlego, nada é impossível diante de Deus. Então, meu irmão, analise o que João diz na primeira epístola, 2:6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Analise se as suas obras são parecidas com as de Jesus. Se o seu linguajar é parecido com o de Jesus. Se as suas vestimentas é parecidas com as de Jesus. Analise por onde você tem andado e com quem você tem andado, se Jesus faria o mesmo. Vou deixar aqui uma sugestão. Leia aquele livro do pastor da Igreja Batista, não lembro bem o título dele, mas eu creio que é Em Seus Passos que Faria Jesus. Leia aquele livro e se coloque, antes de falar qualquer coisa, pense: Jesus faria isso? Jesus agia como eu estou agindo? Aí finalizando dizendo: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Faça uma retrospectiva. Volte ao seu passado. Depois da retrospectiva, faça uma introspectiva. Entre dentro de si mesmo. Nessa introspectiva você entrar dentro de si mesmo. E veja como sua alma está gritando. Veja como sua alma está chorando por liberdade. Porque apesar desses prazeres agradar a tua carne, o teu espírito está conflitante com a carne que suplanta.